21 horas e 30 minutos, você está sintonizado no programa Parada JC, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fica na rua Pastor Luther King, número 140. Então, galera, o Deu o que Falar dessa semana vai abordar sobre o tema do Charlie Challenge, que é o desafio onde você coloca em um papel, de um lado sim, do outro lado não, na parte embaixo não, e no outro lado sim, e você coloca dois lápis, né, cruzados, e você pergunta para Charlie se ele quer participar, se ele quer que você o desafie, ou se você quer, se ele quer participar do desafio, aliás. E a partir daí começa com uma porção de perguntas que você faz para ele, e as respostas dele são somente sim ou não. Você pergunta, por exemplo, eu pergunto pro Fábio: Fábio, você está aqui? O Fábio vai dizer sim. Então é mais ou menos assim que funciona. Você pergunta para Charlie, esse suposto espírito que você invoca para ser desafiado, e você começa a fazer perguntas para ele. Então o debate de hoje, ele envolve isso, para você saber, para me falar assim, um breve resumo da história de Charlie. Ele é um jogo de invocação de espíritos que teve a origem desse espírito, é um demônio, né, um demônio mexicano, aonde pessoas, tudo começou em escolas e ele virou uma febre, virou um viral, como se usa nos termos de hoje nas redes sociais, começando pelo Twitter, onde as pessoas desafiavam os seus seguidores do Twitter a desafiar o Charlie, nesta brincadeira, entre aspas, né, desafiando ele e fazendo diversas perguntas para ele. O fato é que isso virou uma febre, só se fala nisso nas redes sociais, existem milhares de vídeos no YouTube, milhares de hashtags, você procurando lá Charlie Challenge no Twitter, você vai encontrar, com essa hashtag, você vai encontrar muitas pessoas que fizeram esse desafio. Porém, o que anda acontecendo em muitos lugares, como nós vimos nas notícias, de diversos lugares relatando casos de possessões demoníacas de crianças e adolescentes em escolas. Começando então o debate, quem tá afiadinho pra começar o debate aí? Vamos lá? Diego! Vai lá, Diegão, começa então. Ó, lembrando que pegamos o Diego no vácuo! Só um minutinho. Só não pegaram no vácuo, porque eu tava procurando o versículo e achei bem na hora. Vai lá então, Diegão. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Tu conhecia, mas assim, antes de começar, a primeira pergunta que eu quero falar pra vocês, antes de eu começar a debater, deixa aí na agulha aí a tua resposta. Tá na agulha. O que tu conhecia já sobre o jogo, Diego? Muito pouco, eu vi alguma coisa essa semana no Facebook e me explicaram no WhatsApp dos jovens. Eu via alguma coisa no Facebook sobre isso, só que eu não sabia o que era em si. Daí eu vi que era um negócio de espiritual, que tu invoca o demônio, espiritismo e tal, né? É, o mundo espiritual em si, né? Mas tu invoca o demônio lá e ele te diz alguma coisa. Ele te responde aquilo que tu quer saber, né? Ele tu coloca ali, tem a resposta sim ou não. Tu pergunta o que tu quer saber e aquele lápis ou caneta, ou seja lá o que tu botar ali, vai se mexer sozinho, né, pastor? Sim. Essa é a mecânica a mecânica do negócio. Se mexe sozinho e aponta pra resposta, ou sim ou não, né? Então é dentro desse lado que é o jogo. Se é que é um jogo. Beleza. Isso, né? Fábio, o que tu conhecia já, tomou conhecimento disso aí? Eu também, na verdade, eu conhecia muito pouco. Curiosamente, hoje eu vi um vídeo que falava um pouco a respeito disso. E depois nós vamos estar debatendo um pouco aí sobre esse assunto. E tu, Mezaki? Agora que o Diego falou, eu me lembrei, já tinha visto esse jogo sim. Já vi na escola, era muito feito esse jogo aí. Isso. Mas eu não participava muito, até porque eu tinha um pouco de medo. Mas não gostava muito desses jogos também, não. Beleza, então vamos lá, então, começando as opiniões referentes ao Charlie Challenge. Lembrando que, nem eu falei, em muitos lugares já estão acontecendo casos de possessões demoníacas. Possessão demoníaca, a gente sabe bem que a gente lida com o mundo espiritual. Nós sabemos que os demônios, eles sim existem, estão aí para tentar destruir a vida de todos aqueles que tentam procurar o caminho de Deus, e também para aqueles que eles procuram destruir. Então, lembrando que espíritos demoníacos existem sim, independente do que você acredita, você tem que entender que existem
o reino das trevas e o reino do céu, ok? Vai lá, Diegão. Exatamente isso que o pastor Israel falou, uma coisa importante. Tem gente que brinca muito com esse negócio e fala, a gente mesmo brinca bastante, e é um assunto a ser levado a sério. Por quê? Porque na verdade, quando tu te propõe a esse tipo de coisa, tu estás chamando, quando tu chama por este nome, tá chamando o nome de um demônio, do diabo, do diabo em si, né? Então, tu chama ele e ele vem te responde. Ou seja, tu não tá chamando um menininho japonês de cabelinho cortadinho de bermudinha. Não é ninguém bonito, não. É o diabo mesmo. Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes o jovem, lá no colégio, o adolescente, ele começa, vamos fazer, porque diz que é bacana, dá medo, dá não sei o que, e coisa, e faz e não tem noção da gravidade que tá fazendo. Né? Com sempre tem, toda época tem um diferente. Antigamente era o jogo do copo e coisa, né? Era o mesmo princípio. E a gente vê casos isso tem até filmes que contam as histórias, e tem também que são histórias reais de pessoas que ficam atormentadas por demônios após fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa, de pessoas que ficam aprisionadas até mesmo pelo diabo, né? A gente vê casos e casos de pessoas que têm distúrbios psicológicos após acontecimentos assim, mas que a gente sabe que não é tão psicológico, na verdade é uma questão espiritual, né? A gente vê escolas sendo assombradas, entre aspas, após ser feitas brincadeiras assim. Nos Estados Unidos tem várias histórias desse tipo, aqui no Brasil também. Então, dentro desse quadro, muitos tiram por brincadeira e tiram por piada, mas não é nem um pouco piada. E eu vou dar um exemplo para vocês, pastor Israel, que chamando, o diabo vem e se apresenta do jeito que quiser. Vou dar um exemplo bíblico para isso. Ele vem e se apresenta como chamar ele. Vou dar um exemplo de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Nos diz assim, então Saul disse aos seus servos, buscai uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos, eis que em Endor há uma mulher que é necromante. No versículo 11 diz, a mulher então lhe perguntou, quem te farei subir? Respondeu-lhe Saul, far-me-ei subir Samuel. E ao rei disse-lhe, não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus com D minúsculo, não é um Deus com D minúsculo. Hein, Diego, dá pra dizer então que desde a época do período do Antigo Testamento na Bíblia, né, isso é o que? Há mais de 3.000 anos atrás, digamos, já existia essa prática. Exatamente, então, exatamente. Saul ele se viu desesperado em meio à guerra com os filisteus, e a Bíblia fala que ele estava numa situação que ele sentiu medo, ele estava apavorado com a guerra. E ele buscou a Deus, só que Saul ele perdeu a comunhão com Deus. Ele era rei, foi rei eleito de Samuel de Israel, mas foi eleito pelo povo, não escolhido por Deus. Então ele não estava em comunhão com Deus. Então Deus não atendeu aos pedidos dele. Ele foi procurar quem? Ele disse, olha, eu preciso de uma necromante, alguém para chamar um espírito de um profeta, de um negócio aí para falar comigo, né? E ele foi lá e apareceu um que, segundo a mulher, essa era Samuel, que era o profeta Samuel. Sim. Só que na verdade não era. Na verdade era um espírito maligno que viria para quê? Para, se Saul já estava fora dos planos de Deus, para excluir completamente ele daquela linha de Deus, né? Do caminho de Deus. Então, naquela época já existia, no Novo Testamento também existia, a Bíblia fala sobre isso, e aquela mulher que ela era atormentada por um espírito adivinhador. Exatamente. Também tinha aquele, não me recordo agora o versículo, mas tinha aquele mágico que os discípulos encontram lá num determinado momento. Então são pessoas que eram... se eu não me engano. Oi? Dimas, eu acho. Não me recordo. E então, dentro desse quadro, o diabo ele vem ao longo da história tentando se mostrar de diferentes maneiras. Cabe a nós nos afastarmos dele, buscarmos mais a Deus. A Bíblia fala que se nós nos aproximarmos de Deus, o inimigo que vai fugir da gente, né? Não é a gente que vai precisar fugir dele. Lembrando que esse nosso debate ele tem base, né? Efésios 4:27, que diz, e não deis lugar ao diabo. Exatamente. Fábio? Um pouco do que eu ia falar era muito parecido com o que o irmão Diego falou ali a respeito da brincadeira, de levar as coisas na brincadeira, mas também tem uma outra maneira
que a juventude, principalmente, tem levado muito a respeito desse assunto. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu quero ler um versículo também, que fica ali em 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, que vai falar um pouco a respeito do que eu vou debater, que nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só falando um pouco então a respeito, a juventude em si já vem de alguns anos pra cá, mas podemos dizer de agora, nos últimos tempos mesmo, que tem sido muito desse jeito, que eles gostam muito de desafiar o próprio medo. Ou seja, eles gostam de ir além dos seus limites. Nós chamamos da geração sem limite. Exatamente, a geração sem limite. Então eles gostam de ultrapassar aquilo que eles conseguem. Então, por exemplo, eles se desafiam o próprio medo em querer ver o sobrenatural nessas coisas. E aí levam de brincadeira. Isso exatamente como o irmão Diego falou. E até o vídeo que eu tava vendo, o rapaz, ele fica no quarto sozinho, ele diz: eu quero ver isso porque eu não acredito. E aí ele começa lá a fazer a brincadeira, e aí realmente o lápis ali, ele se mexe e ele fica apavorado. Mas como a palavra que eu acabei de ler já nos evidencia o que seria isso, que seriam nada mais do que espíritos enganadores. Na verdade, a pessoa acha que tá ali com um espírito de alguém que já morreu, ou vice-versa, sei lá como é que funciona, não me aprofundei muito sobre esse assunto, mas na verdade tá lidando ali com espíritos demoníacos. Espíritos que a pessoa que está fazendo a brincadeira pode estar levando na brincadeira, mas o espírito que ela tá invocando não tá levando nada na brincadeira, bem pelo contrário. Quando a pessoa faz a brincadeira e leva numa boa, ela acha que aquilo nada é mais que uma diversão. E ela se esquece que aquilo ali é justamente a porta que esse espírito queria que fosse aberta. Que era justamente isso. Porque através dessa porta que a pessoa abriu, a vida dela começa a ser destruída a partir dali. Tanto na área emocional, quanto na área psicológica. As coisas começam a dar errado. E também tudo na sua vida começa a ser totalmente dominada por esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônio, como eu acabei de ler. E a gente sabe, né, meu irmão Fábio, pastor Israel, irmão Mesaque, que a maioria hoje, infelizmente, nós queríamos, a minha vontade é que todo mundo fosse salvo por Deus, fosse pessoas que conhecem a Deus, conhecem Jesus Cristo. Mas a gente sabe que no Brasil hoje nós somos em 200 milhões, nós temos 50 milhões, 60 milhões que são evangélicos cristãos, digamos assim, sabe? Claro que dentro desses 50 milhões, nem todo mundo, né? A gente sabe que existe a igreja visível e invisível, mas dentro desse quadro, a gente queria que todo mundo fosse cristão, cresce em Jesus. Só que, infelizmente, a gente sabe que não é assim. A maioria do nosso país e das pessoas que rodeiam não são cristãs. E o diabo, ele quer o quê? Ele quer atacar essas pessoas que não conhecem o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Que o poder do Espírito Santo é muito maior que qualquer espírito, irmão. Lógico. Pelo amor de Deus. Olha, quer saber alguma coisa? Pergunta pro Espírito Santo que ele te diz com certeza. Fica perguntando pro Charlie, ele só diz sim ou não. O Espírito Santo dá com detalhes, sabe? Então, dentro desse quadro, nós que somos cristãos, nós temos que ser o que é ser luz, né? Então, nas trevas, nós temos que brilhar e dizer não. Eu não participo, eu não comungo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque no Espírito que habita em mim é maior que o Espírito que habita no mundo. Fazer uma pergunta pro Charlie se ele tem medo do Espírito Santo. Tem sim, Vai quebrar o lápis, né? Quebra no meio e sai correndo. Nós temos algumas opiniões aqui de alguns internautas que participaram, o Marcos Garcia. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11 ao 12. O Marcos Garcia, pra quem não conhece, é nosso irmão vulgo Chico. Nem cantador, nem quem consulte aqui é uma repreensão em que Deus estava alertando ao povo antes de entrar na terra prometida, porque isso era uma prática comum daquela nação onde eles estavam sendo levados. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador,
nem mágico, nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Aí o comentário dele, ou seja, Deus declarou que essas coisas não devem ser feitas. Tua opinião, irmão Mesaque, enquanto eu tô aqui procurando mais opiniões dos nossos irmãos internautas? Eu tava tentando me lembrar de uma palavra, mas não me lembro onde é que tá agora, que fala que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Efésios, né? E esses jogos que iniciam como uma brincadeira, eu me lembro agora no tempo de escola, isso iniciava como uma brincadeira e foi virando uma mania, um vírus que nem tu falou. E aí a brincadeira vai começando a ficar séria. E não só esse jogo também da caneta, e vários outros jogos também, eles brincavam com outra coisa, de chamar o nome de uma pessoa na frente do espelho também, se eu não me engano. E várias outras brincadeiras que, pra quem tava brincando na inocência talvez, achava isso uma brincadeira. Mas a gente sabe hoje, com a mente mais aberta, com o entendimento melhor das coisas, a gente sabe que isso não era apenas uma brincadeira. Pra quem estava brincando ali era uma brincadeira, mas os espíritos estavam esperando isso. Porque esses espíritos que são invocados são espíritos maus e eles com certeza vêm pra destruir e vêm também pra matar. Porque eles conseguem provocar isso também, porque a brincadeira vai aumentando o nível e vai levando a um nível maior que acaba tirando vidas também. Sim. Principalmente nesse jogo do copo. Nesse jogo do copo, muitos tiram sua própria vida. E tem uma que é com arma, que eu não me lembro o nome agora. Roleta, alguma Roleta coisa. russa? Exatamente, cara. Com uma bala só ali, né? Uma brincadeira também, pra muitos é uma brincadeira, mas daqui a pouco cai ali onde tá a bala, deu. Tira a própria vida. Irmão, se nós parar pra pensar, agora vamos tirar o filtro, né? Que nem os outros. Se nós parar pra pensar... Peraí. Cuidado. Tem que ter vinheta. Tirando o filtro. Opa! Tirando Vamos lá, o filtro, irmãos. Na verdade, se a gente parar pra pensar, a quantidade de coisas que vem acontecendo nos últimos anos envolvendo jovens e problemas espirituais, se nós formos ver assim, nos últimos dias, nos últimos meses aqui no Brasil, um grupo se juntou numa rede social e se juntou pra se suicidar. E um se suicidou aqui, outro lá, outro em outro lugar. Isso aconteceu lá em Canela. Canela, exatamente. Nos Estados Unidos, o jovem entra numa escola, numa faculdade e atira com uma metralhadora em centenas de outros jovens, de outras pessoas. E atira e mata aquelas pessoas porque o diabo ele coloca isso na cabeça das pessoas. E outros vieses que acontecem também, muitas pessoas se suicidando, meninas jovens se suicidando, sabe? Pessoas se entregando a vícios, porque por causa que são os espíritos malignos e o diabo vem trabalhando no mundo para quê? Para não deixar essas pessoas serem salvas. Sim, né? Então, nós que somos, mais uma vez frisando, nós que somos luz, temos que estar brilhando nesse mundo de trevas. Agora um detalhe, olha só. Você acha que nesse jogo você faz uma pergunta se ele está no jogo. Sim. E aí ele responde o quê? Sim. Ou você não vai mexer, né? No momento que ele entra, diz que pra você terminar esse desafio, Charlie Challenge, você tem que perguntar pra ele se você pode acabar o jogo. Você pode encerrar. Aí o que ele vai responder? Sim. Você acha... O espírito, no momento que você invocou um espírito demoníaco, uma coisa é você assim, ó, olha só, o grau do temor ou o grau do problema que você assume. Uma coisa, cara, é o diabo te perseguir. Olha só, uma coisa é o diabo te perseguir como persegue qualquer um de nós que somos salvos. Outra coisa é você invocar o diabo. É outra história, é outra conversa, ou seja, você tá invocando o destruidor da tua alma no meio. Você acha que quando você perguntar pra ele e ele mexer o lapisinho lá, dizendo, ai, Charlie, pode acabar com a brincadeira, ele vai botar assim, você acha que ele vai sair da brincadeira, Diego? Não vai. Ele vai continuar. Uma coisa assim, ó, eu sempre quando eu prego sobre espiritismo, quando eu prego pros adolescentes, quando eu ministrava muito sobre a defesa da fé nesta área, eu digo uma coisa pra eles, na área da questão da batalha espiritual. Você jamais deve brincar com o diabo.
Porque nas brincadeiras do diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele nunca vai brincar de ser diabo. Jamais. Porque o objetivo do diabo é que você caia assim na brincadeira dele. Mas a brincadeira dele é o quê? Destruir a tua vida, tirar a sua paz, trazer infelicidade. E a Bíblia fala, né, pastor Dal, que o inimigo, o diabo, ele não vem pra brincar, ele vem pra roubar, matar e destruir. Olha só opiniões de outros internautas aqui, depois nós vamos colocar mais opinião da galera que tá participando. Aqui, ó, recebi também Marra Santos, diz assim: mas já vi casos no Google, ó, que pareciam que as entidades se incorporavam nas pessoas, que era feia coisa. Mas olha só, não tem essa de pedir pra sair em outras brincadeiras idiotas de invocar espíritos do mal ou entidades. As pessoas sempre acabam morrendo, ó. E se jogar e pedir pra sair, acaba o jogo. Não é nada disso. Quando nós fazemos um jogo idiota como esse, do Charlie Challenge, abre as portas do inferno, dos lugares onde ficam os espíritos mais malignos. Eles até podem deixar você sair do jogo, mas estão marcados para sermos mortos ou incorporados com as entidades malignas, né? Então essa é a opinião dele. Ele deixa até uma dica no final: não brinquem com essas coisas idiotas, só vão fazer mal a vocês. Maria Ribeiro botou: eu procuro ficar longe dessas coisas demoníacas, só leio para ficar informada. Sei que o demônio exerce força sobrenatural no ser humano, mas Deus tem a vitória. A Cássia Rebeca também botou: eu também. Estão brincando com fogo. Isso pode abrir a porta para forças demoníacas reais entrarem na vida de alguém. Muitas pessoas não se importam mais de brincar com o perigo. Na verdade, levam tudo na brincadeira e a coisa fica exatamente do jeito que o diabo gosta. Chame por Jesus, ela botou uma hashtag. E ela põe uma base bíblica em Levíticos 19:31. Não procurem ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Ou seja, Deus ele fala assim, ó: tem dúvida? Tem pergunta? Pergunte pra quem realmente sabe. Isso aí. Na verdade, a guerra, além de ser espiritual, também mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Que nem ela botou aí, acaba a brincadeira, mas o espírito não deixa, a gente fica marcado pra sempre. Aí daqui a pouco acontece uma coisa com a pessoa, aí já tá naquele psicológico dela, ela vai lembrar: ó, é verdade, o espírito ainda tá aqui, tá me seguindo, tá perto. Algo assim. Sim. A Kellen botou aqui, ó: eu ia dizer isso agora, que não deve brincar com o diabo, porque não brinca de ser diabo. Temos participação também de áudio também, hein, Tem uma da irmã Esther. Manda então aí. A irmã Esther falando da missionária Esther. Acabou de ligar. Aqui é a irmã Esther Guinaldo. Mas o Fábio também aqui, a irmã Esther acabou de ligar, a missionária Esther. Isso, a irmã Esther ressaltou um pouco sobre aquele versículo que eu li, sobre apostatarão da fé e darão ouvidos a doutrinas, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ela ressaltou muito também que não só nesse tipo de brincadeira que acontece essas questões demoníacas, mas também através de livros, músicas, filmes que tem um sentido subliminar das questões que trazem essa possessão demoníaca também. Quer ver um exemplo, Fábio? Um exemplo? Muita gente não joga o Charlie Challenge, nem joga Tabuleiro Ouija, ou nem joga, sei lá, qualquer outro jogo. Mas olha filme de terror, um exemplo. Filme de terror, cara, quando eu ministrei pra adolescente, eu disse: cara, quando um cara resolve assim, hoje eu vou fazer um filme de terror, o que ele tem em mente? O que ele tem na cabeça dele? Pra te ter uma noção, assim, quando você olha um filme de terror, você tá dizendo pro diabo o seguinte: olha, diabo, senta do meu lado aí, pega a tua pipoquinha e vamos assistir um filme, que esse filme vai te glorificar. É isso aí que tá dizendo, esse filme vai te glorificar. E no fundo, na realidade, as pessoas quando assistem um filme de terror, trazendo nesse sentido, elas acham que o filme é pra dar medo. Mas quem foi o autor, o produtor, os personagens ali que foram feitos pelos atores, na verdade, muitas vezes eles estão fazendo aquilo ali, as pessoas acham que é pra assustar, mas na verdade existe... Só Deus sabe, na realidade, quantos feitiços, encantamentos ou todo esse tipo de feitiçaria que tem pro diabo realmente entrar na casa das pessoas, na vida das pessoas. E outro exemplo, né? Às vezes não é só a questão assim, ó, de coisa de terror, o diabão ali do filme, não sei o que, não. Às vezes tem o vampirinho que é bonitinho, tem o zumbizinho que é bonitinho. O vampirinho que usa aparelho, né? Tem franjinha caída. Daí olha lá, mas ele é bruxinho, mas é um bruxinho do bem.
Não, parar com esse negócio aí, mano. Não existe bruxinho do bem, não existe diabinho bom, não existe não nada existe. disso. Capetão, meu, chifrudão, com bigode, com garfo na mão não, aí. não. Esse aí. Sabe não que daí existe. a gente vê assim, ó. Vamos dando nome aos bois, né? A gente vê uns Harry Potter da vida, acho que não tem nada de errado, mas ele é um bruxo. Ele invoca, sabe? E das Vê trevas ainda, os né? crepúsculos da vida, tudo é com vampiro, com coisa arada. Mas é romance, mas é o diabo. Diego tirando o filtro do programa Parada JC. Fiquei 15 dias